De cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, o seu ministério, a sua família e que você possa crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Estamos na lição 12 do terceiro trimestre de 2016. A lição de hoje tem por tema a evangelização real na era digital. Nós sabemos que a ciência ela tem se multiplicado de uma forma muito grande, né? Lá no livro de Daniel, capítulo 12, versículo 4, Deus está falando para Daniel: Daniel, escreve essas palavras, sela. Daniel, a ciência, ela multiplicar-se-á, né? Então nós vemos que Deus está falando, Daniel, a ciência vai se multiplicar. Desde quando o homem intentou construir a Torre de Babel, e Deus viu que a ciência do homem estava se multiplicando, os homens queriam construir uma torre para ali ser um ponto de referência, uma só língua, né? Todos planejarem fazer as coisas de sua forma, com o governo humano. Tragédias, atrocidades cometidas por Nimrod e sua geração perversa. Deus diz, olha, eis que o homem é um, no livro de Gênesis capítulo 11, versículo 6, eis que o homem é um. E tudo que o homem, uma só língua, e tudo que o homem tentar fazer, ele vai querer fazer, ele vai correr atrás de fazer. E é quando há a divisão das línguas, e os homens, eles naquele momento observam a queda da Torre de Babel. Não haverá restrição para o homem, tudo que ele tentar fazer no seu coração. Então nós vemos que os homens, eles têm esta vontade de sempre querer ir além. E nós temos que tomar cuidado com a ciência que está se multiplicando. Antigamente, as instituições evangélicas, as denominações, elas proibiam os seus devotos, os crentes, a usarem a televisão. A televisão era tido como uma ferramenta infernal, como diz a lição. Pastores, reverendos, autoridades eclesiásticas, ministros, eles pregavam contra o uso da televisão. Hoje, os crentes já utilizam televisão, tablets, smartphones, computadores, notebooks e etc. E tem sido uma ferramenta para pregar a palavra de Deus. Mas nós temos que tomar cuidado para não utilizarmos essas ferramentas como ferramentas malignas, e sim como ferramentas celestiais para a glorificação do nome de Deus. Na Bíblia Sagrada nós encontramos homens e mulheres que se utilizaram de rede social para querer acabar com o povo de Deus. Como foi o caso de Amã, como foi o caso de Senaqueribe, da rainha Jezabel. A rainha Jezabel, depois que ficou sabendo que os profetas de Baal e de Aserá foram destruídos, ela disse, olha, tomara que amanhã a estas horas, Elias, a tua vida vai estar como a de um dos deuses, querendo a morte do profeta Elias. Senaqueribe também enviou mensageiros para o rei Ezequias e disse, não deixe o rei Ezequias iludir vocês, porque nenhum outro Deus pode livrar os seus povos de minhas mãos, e não é o Deus de vocês que vai livrar vocês das minhas mãos. São cartas infernais, inflamadas pelo inferno. Amã, ele enviou cartas para todas as províncias do reino, pois Amã queria destruir. No livro de Esté, capítulo 3, versículo 13, diz, e enviaram-se as cartas por intermédio dos correios a todas as províncias do rei, para que destruíssem, matassem e fizessem perecer a todos os judeus, desde o jovem até o velho, criança e mulheres, em um mesmo dia, a 13 do 11º mês, que é o mês de Adar, e que saqueassem os seus bens. Fizeram essa divulgação através dos correios. Era o meio de comunicação, era a rede social daquela época. Hoje os correios ainda funcionam, mas de uma forma
mais pacífica, mais branda, menos usada. Hoje o pessoal se utiliza mais das redes sociais, Orkut, Facebook, WhatsApp, Twitter e etc., televisão, FM. E nós temos que usar estas ferramentas para glorificar a Deus. Não podemos fazer como Amã, como a rainha Esther, como Senaqueribe. Temos que fazer como Paulo, que escreveu cartas para os seus irmãos, para as igrejas que estavam em vários lugares. Temos que fazer como João, que ouviu a palavra de Deus estando na ilha chamada Patmos e escreveu carta a 7 igrejas que estavam localizadas na Ásia Menor. Não podemos nos inflamar com sites pornográficos, sites que induzem as pessoas contra lésbicas, gays, travestis, homossexuais, cristãos, contra entidades como a Umbanda, Quimbanda, Candomblé. Incitam ira, incitam ódio. Não devemos aceitar, mas temos que respeitar a todos. E não temos que procurar fazer o mal para essas pessoas. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Deus amou a todos e Ele quer salvar todas as almas. Deus não fica alegre, Deus não quer que nenhuma alma se perca. Deus não fica alegre com uma alma que desce ao abismo sem certeza de salvação. Então temos que pregar a palavra de Deus em tempo e em fora de tempo. Use o seu computador, seu celular, seu smartphone, sua televisão, a FM que você escuta, não como um correio infernal, não como uma carta infernal, mas use como uma ferramenta celestial, como uma ferramenta espiritual para a glorificação do nome do Senhor. Que Deus em Cristo possa te abençoar.